Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Carta aberta aos judeus e judias no Brasil e no mundo. O rosto do outro diz, não matarás. Esta é a expressão maior da ética judaica, diz o pensador Emmanuel Levinas. Ora, o que mais vemos hoje são rostos de palestinos suplicantes perguntando: mas por que nos estão matando? Os palestinos da faixa de Gaza estão morrendo de fome, de sede, de falta de remédio, de drones assassinos, de bombardeios aéreos, de deslocamentos forçados, de exaustão, de terror psicológico e físico. Eles estão enterrando seus bebês às dezenas, todos os dias. E também enterrando seus pais, seus maridos, suas mulheres, por vezes famílias inteiras, e nós vemos diariamente em seus rostos devastação e revolta, fome e súplica. Imaginemos por um instante se 2 milhões de israelenses fossem submetidos por um Estado estrangeiro invasor a um confinamento equivalente. Se mais de 15 mil bebês judeus tivessem sido assassinados, outro tanto de mulheres judias massacradas, virgens, grávidas, idosas, mães, filhas. Imaginemos 2 milhões de israelenses judeus cercados por todos os lados, morrendo de fome, sede, doenças, falta de medicamentos, em cidades devastadas, sem eletricidade, sem telefonia, tendo que se deslocar incessantemente de um lado a outro, de uma cidade a outra, a pé, em busca de uma ração eventual e à mercê de bombardeamentos aleatórios, submetidos à humilhação, à despossessão, à destruição de suas condições de existência mínima e à ameaça explícita que paira no ar propugnando seu extermínio total.
não se levantaria o mundo ocidental em uníssono, denunciando um novo holocausto, um genocídio, uma barbárie sem precedentes, e utilizando todos os recursos de pressão econômica, midiática, militar, atômica, se necessário, para se contrapor e tentar evitar a tempo tamanha hecatombe? Não estaria a Europa sempre tentando expiar sua culpa passada e os Estados Unidos, sempre aliados incondicionais, enviando à região suas frotas navais equipadas até os dentes? Vão me dizer que esse cenário imaginado já aconteceu de fato durante a Segunda Guerra Mundial e que ninguém se levantou contra ele a tempo. É verdade. E esta mancha há de macular para sempre a história europeia e estadunidense. Na época, pelo que nos dizem, a maioria no planeta não sabia dos campos. E os poucos que sabiam, do Papa ao presidente norte-americano, na época, nada fizeram. E é verdade. Mas hoje, todos nós sabemos. Todos nós sabemos, pois vemos ao vivo e a cores, na televisão e nas redes sociais, e ainda assim assistimos calados, como se não nos dissesse respeito. Mas nós sabemos, nós vimos e nós vemos, nós testemunhamos. E por que nos calamos? O governo de Israel alega estar defendendo o seu país e evitando que um holocausto se repita, nunca mais, e pretende que o faz em nome dos judeus e judias de todo o mundo. Não em nosso nome, gritam e gritavam os estudantes judeus em Berlim ou em Nova York há meses atrás, antes de serem presos pela polícia. O Estado de Israel não recebeu da diáspora judaica qualquer procuração para exterminar em seu nome a sociedade palestina e expulsá-la de sua terra, muito menos de dizimá-la. Os delírios de Trump sobre a Riviera do Oriente Médio, bem como o dos ministros do governo israelense que propugnam uma Nakba definitiva, ainda deverão ser julgados pela história junto com seus perpetradores. Qualquer judeu ou judia, por mais afastado que esteja da vida da comunidade judaica, por mais liberado que se sinta de toda marca referente à vida judaica em sua dimensão cultural, religiosa ou comunitária, ainda assim, na maioria dos casos, sobreviveu de algum modo a uma catástrofe coletiva explicitamente dirigida contra sua ascendência judaica. Por isso, eu me permito dirigir-me a todo e qualquer judeu ou judia brasileiro que ainda guarda algum sentimento de repulsa por toda e qualquer guerra genocida, o que dirá de uma guerra genocida cometida por judeus. Dirijo-me também, especificamente, a todo e qualquer judeu ou judia brasileiro que tenha alguma influência política, escrita, oral, midiática, acadêmica, institucional, científica, política, artística, religiosa, econômica. E não são poucos esses, mas tal chamado, obviamente, é extensível a todos. Porque sei que nada perturba mais o establishment israelense do que manifestações de protesto vindos de judeus insubmissos espalhados pelo mundo. Manifestações contra a política do governo israelense ocorridas fora de Israel são imediatamente desqualificadas por sua imprensa de antissemitas. E, com isso, até são usadas para fortalecer a crença encobridora de que todos estão contra nós. Mas, quando essas manifestações são feitas por judeu, esta acusação não tem como sustentar-se. Seus protagonistas, no máximo, serão qualificados de traidores. Talvez seja este o único elemento de pressão que nos resta. E vai que essa onda pega,
e cai por terra o álibi de que Israel age em nome e em defesa de todos os judeus. Não, o que está em xeque, mesmo hoje, com o ataque ao Irã, não é a sobrevivência do povo judeu, que a política israelense compromete frontalmente ao expandir sua sanha bélica, inflando o antissemitismo pelo mundo. Mas o que está realmente em xeque é a sobrevivência do governo mais truculento, fascista e corrupto da história daquele país. E, obviamente, o que está em xeque cotidianamente é a sobrevivência do povo palestino. Sendo assim, ciente do poder multiplicador que a ascensão econômica e a inserção social dos judeus nos mais diversos âmbitos da sociedade brasileira lhes franqueou nas últimas décadas, penso que temos o dever ético de nos manifestarmos publicamente e incentivar a maioria silenciosa a criar coragem para desafiar a tutela ideológica e política que Israel exerce sobre as instituições e as comunidades judaicas, silenciando-as ou obrigando-as a um alinhamento automático. Os judeus se sentiram pessoalmente visados com os massacres perpetrados pelo Hamas contra israelenses. Cada um se sentiu como que uma vítima, pessoalmente. Como pode ser que não se sintam pessoalmente implicados quando os perpetradores dessa tortura multitudinária exercida sobre os palestinos são judeus israelenses? Tudo é antissemitismo, todos estão contra nós, repetem eles, que não veem as cenas de tragédia humana em Gaza, pois a mídia israelense se recusa a exibi-las. A narrativa que usa o sofrimento histórico do povo judeu para justificar a brutalidade de um governo que transformou o Estado hebreu num império teocrático, expansionista e colonial, supremacista e genocidário, essa narrativa colapsou. É hora de arrebentar esse espelho que nos devolve uma imagem de sermos as maiores vítimas da história. E é hora de, quebrando esse espelho, enxergar o rosto de quem está do outro lado do espelho, suplicando e repetindo apenas: não matarás. Fica cada dia mais escancarada a evidência elementar. Enquanto não forem reconhecidos os direitos históricos, políticos, territoriais dos palestinos, a legitimidade de um lar nacional judaico se vê inteiramente comprometida. Os israelenses só terão direito à paz e à segurança se e quando os palestinos desfrutarem do mesmo direito. E isso só acontecerá se e quando Israel e o mundo reconhecerem sua responsabilidade pela tragédia dos refugiados palestinos e se dispuser a uma reparação histórica, incluindo a devolução das terras, um direito ao retorno negociado, indenizações materiais e imateriais por todo tipo de perdas e máculas, traumas e sequelas, com as devidas compensações. Seja qual for o desdobramento ou o desfecho em Gaza, Gaza, este nome jamais será apagado da memória do mundo. Ele há de pairar sobre a história de Israel e, por conseguinte, sobre a história dos judeus como uma mancha indelével, uma mácula inapagável, e guardadas todas as devidas proporções, tal como o gueto de Varsóvia, para todo o sempre, será indissociável da história alemã. Como pode isso não revolver nossas vísceras? Não ficará essa marca gravada para todo sempre, tal como o assassinato de Abel na testa de Caim? O que antes era vergonha, agora virou cólera. Ainda assim, sentimos que esses poucos gestos que empreendemos, essas palavras que proferimos, esses livros que publicamos, esses debates ou atos que propomos ainda são insuficientes, pois é grande nossa impotência no teatro do mundo. Bom, boa tarde. Nós ouvimos Peter Paul Pelbart. Eu vou fazer a mediação dessa mesa, sou Eduardo Sterzi.
mesa com a Alexandra Lucas Coelho. Então, primeiro fazer a apresentação aqui que nós temos que fazer. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Bom, é uma alegria, apesar do tema do livro, né, e também por causa do tema do livro, uma responsabilidade ser o mediador desta mesa com a escritora Alexandra Lucas Coelho, um dos principais nomes da literatura de língua portuguesa da atualidade. Eu acompanho com muito interesse o trabalho da Alexandra, desde antes da passagem dela, das páginas dos jornais às páginas dos livros. Foi como jornalista que, a partir de 2001, ela viajou com regularidade pelo Oriente Médio e pela Ásia Central. Entre 2005 e 2006, foi correspondente do Jornal Público, Jornal Português Público, em Jerusalém, por 6 meses. Mas não deixou de voltar à cidade, a Israel, a Palestina, ao longo de todo esse tempo. Como mostra, aliás, o livro que ela está lançando agora, Gaza está em toda parte, ao qual já retornaremos. Vale lembrar que o primeiro livro da Alexandra já era sobre a região, chama-se Oriente Próximo, e saiu em 2007. Depois vieram muitos outros, seja de não ficção, como Caderno Afegão, de 2009, Viva México, de 2010, Vai Brasil, de 2013, ou Líbano no Labirinto, de 2021, com o qual ela recebeu o Prêmio Oceanos de Literatura de 2022. Seja também os livros de ficção, um conceito que, aliás, eu já vi a Alexandra mesmo colocando em questão, a gente pode falar sobre isso depois, como os romances O Meu Amante de Domingo, de 2014, Deus Dará, de 2016, ou A Nossa Alegria Chegou, de 2018. Bom, Deus Dará se passa no Brasil, em ebulição entre 2013 e 2014, o que faz todo sentido, já que o maior período de permanência da Alexandra numa cidade como correspondente não foi no Oriente Médio, mas foi no Rio de Janeiro, tendo ela também viajado nesse período por boa parte do Brasil, tendo feito sempre textos brilhantes, não só pelo que contam, mas também pela escrita rara, que eu diria que busca como que pulsar no ritmo da realidade retratada. Mas hoje a Alexandra está aqui para conversarmos sobre Gaza, está em toda parte, esse livro em carne viva, escrito a partir do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e da reação verdadeiramente genocida de Israel contra a população da faixa de Gaza, 2 milhões de palestinos concentrados pelo Estado israelense num território de 40 quilômetros de comprimento, por 6 a 10 quilômetros de largura, submetidos a uma rotina de bombas e outras formas de violência extrema. Em seguida aos ataques de 7 de outubro, Alexandre escreveu, num texto que agora faz parte do livro, prevendo a vingança que viria dali por diante, vimos e veremos imagens que nunca tínhamos visto, ou julgamos não voltar a ver. É uma noite muito escura, em várias direções. E depois, num texto datado de 24 de fevereiro de 2024, ela escreve: Gaza já foi um campo de concentração, num tempo remoto, há 5 meses. Agora é um campo de extermínio nos nossos ecrãs, nas nossas telas. Vou começar com uma pergunta, que talvez seja, ao mesmo tempo, muito simples e muito complexa, que é: o que é, para você, este livro? Como você mesma definiria o que fez e o que oferece aos seus leitores com este livro e o clamor que está dado nele? Boa tarde a todos. Vou tentar falar lento no meu português de Portugal. É uma emoção estar aqui. A primeira vez que eu volto ao Brasil em muito tempo, e agora trazendo a Palestina comigo. Começar por agradecer à Feira do Livro este convite, esta oportunidade, a toda a equipa. É também uma sorte, um privilégio ter do meu lado o Eduardo Sterzi. Nós já nos conhecemos há muitos anos. O Eduardo é poeta, crítico, um leitor maravilhoso e realmente foi uma tranquilidade e uma alegria saber que eu ia estar aqui do lado dele. É realmente um grande privilégio. Eu agradeço a apresentação que ele fez. Agradecer a todos vocês. Eu fiquei muito emocionada, sentada ali na primeira fila, a ouvir o Peter Paul, que eu não conhecia, e que agora acho que temos muita conversa que não acaba, porque tudo aquilo que ele disse eu assino por baixo.
claro, não sou judia tanto quanto sei. Talvez até possa ser, não tenho a certeza. Qualquer português pode ser talvez judeu. Mas todas as palavras que o Peter Paul disse têm um eco muito fundo em mim e, de alguma forma, se relacionam intimamente com este livro que eu agora quero poder dar ao Peter, porque estes judeus insubmissos de que ele falou, como ele, eles atravessam este livro inteiro. E nós estamos aqui, eu sei que nós estamos aqui, de alguma forma, no coração, que também é o coração judeu de São Paulo. Eu lembro-me que uma das primeiras reportagens que eu fiz no Brasil, ainda antes de vir morar como correspondente, foi sobre as várias comunidades de São Paulo, judeus, sírio-libaneses, árabes, japoneses, italianos, ver a relação entre essas comunidades. Então, não sei exatamente como é que ela está agora, mas espero que as palavras que o Peter disse encontrem o seu eco também aqui em São Paulo e em todo o Brasil, e eu gostaria muito de as poder também fazer chegar a muita gente, em Israel, nomeadamente. Portanto, farei tudo para que isso aconteça. Peter, muito obrigada por ter trazido aqui esta carta mesmo. Dizer também que nós nos encontramos, tínhamos combinado, depois descombinámos e, na verdade, acabámos por nos encontrar na Praça Roosevelt. Estamos vindo diretamente da Praça Roosevelt, onde aconteceu, eu não vi as anteriores, mas pelo que os meus amigos dizem, talvez a maior manifestação em defesa da Palestina aqui em São Paulo, e foi emocionante, realmente, descer a Consolação e ver aquele mar de gente, vários milhares, não sei exatamente quantos, mas que estavam ali. E depois ouvir o Tiago Ávila, que hoje o mundo inteiro conhece, o Tiago a discursar para aquela multidão, depois de ter tentado levar aquele barco a Gaza, enfim, ter estado nas masmorras de Israel, e são mesmo masmorras, e nós podemos ver também as marcas no corpo do Tiago, da brevíssima passagem dele pela prisão, e ele tem feito sempre este esforço de dizer que aquilo não é nada, e não é nada, e não é nada. Este livro tem também vários textos que dão conta das torturas que estão a acontecer neste momento. Mais de 10 mil palestinianos nas cadeias de Israel. O que se passa nas cadeias de Israel é uma ignomínia, e de alguma forma o Tiago é como vem dessa escuridão, desse horror, também como um emissário. Foi muito emocionante poder ouvi-lo no cimo daquele caminhão a falar aqui em São Paulo. Então quero homenagear também estas pessoas também aqui no Brasil, nomeadamente o Tiago, e dizer que neste livro eu já vou responder. Neste livro, que é um livro onde há muito poucas exceções entre os líderes ocidentais. Uma dessas exceções é Lula da Silva. Ele aparece pelo menos 2 vezes aqui como uma das exceções das vozes que cedo, não é agora, há muito tempo, foram capazes de ser críticas de uma forma contundente em relação a Israel, e por isso ele foi insultado, como tanta gente, não é? Tantos de nós, como antissemita. O Lula está neste livro. E hoje, na Praça Roosevelt, o que aquelas pessoas estavam ali a pedir era que Lula desse o passo que falta, que é cortar todas as relações com Israel. Todas as relações do Brasil com Israel. Há empresas privadas brasileiras que têm, como vocês sabem bem melhor que eu, que neste momento não moro aqui, que têm negócios, nomeadamente o petróleo, com Israel. Todos esses laços políticos, económicos, diplomáticos
têm que ser cortados. Israel tem de ser isolado no mundo como Estado pária, genocida, um Estado, neste momento, destruidor do humano, verdadeiramente destruidor do humano, que é. E é isso que é preciso fazer. Está já para além das sanções, do boicote, é isso. Expulsar Israel das Nações Unidas e isolar Israel. Então, homenageando aqui a exceção que é Lula da Silva, que foi Lula da Silva, de facto, entre os estadistas, eu junto a minha voz também às pessoas que estavam hoje lá na Praça Roosevelt e estão em muitas outras partes a pedir isso, que o Brasil rompa com Israel. E terminando a minha resposta numa frase, o que eu posso dizer é: este livro pode ser visto como uma crónica do genocídio no nosso tempo de vida, em tempo real, aquilo que nenhum de nós certamente pensou que ia ver e a viver, e estamos todos a ver e a viver. E continua a acontecer neste instante. E nós, claro, agora as manchetes, os jornais, as televisões estão completamente tomadas pela guerra que Netanyahu lançou contra o Irão, e civis iranianos estão a ser mortos por todo o Irão, a resposta do Irão está a chegar a Tel Aviv como nunca tinha chegado antes. As imagens de Tel Aviv neste momento não são inéditas para os israelitas. Mas exatamente por isso, por Netanyahu ter dado mais este passo em relação ao seu... Isto era um plano que há muito tempo ele tinha. Tudo isto contribui para que Gaza fique ainda mais às escuras. Depois de Israel ter assassinado mais de 220 jornalistas palestinianos em Gaza, depois de Israel ter cortado as comunicações e a internet, e neste momento Gaza está sob um apagão, ou seja, os maiores horrores estão a ser cometidos às escuras, muito além daquilo que nós estamos a ver, e nós já estamos a ver aquilo que nunca tínhamos visto. É isto que está a acontecer enquanto nós estamos aqui todos sentados. E isto diz respeito a cada um de nós, diz respeito ao que significa ser humano, estar aqui na Terra hoje. Então, eu digo neste livro, a certa altura, que Gaza, a Palestina, a ideia da Palestina nunca se fundiu tanto com o que significa ser humano e estar vivo aqui junto na Terra. Este livro é essa crónica, é uma linha do tempo, os textos têm as datas todos em cima, então pode ser visto como essa linha do tempo, a matança e o silêncio obsceno, começando pelos líderes do continente onde eu nasci, aos quais eu dirijo uma carta final chamada A Vossa Vala Comum. É a linha do tempo disso, que nós estamos a viver ainda, porque o livro não tem fim, não acaba, nós estamos aqui por isso mesmo, ele não acaba, não tem fim. Mas há de ter fim. Bom. Alexandra, eu acho que assim, talvez seja interessante para o nosso público, né, que é composto na maioria, eu acho que a gente pode presumir, por pessoas que ainda não leram o seu livro, né, que você contasse um pouco para nós assim, como o Oriente Médio e como especialmente a Palestina entraram na sua vida e na sua escrita, né, na sua obra. Foi um completo acaso. Eu tinha uma paixão por Alexandria e em 2002 ia inaugurar a nova Biblioteca de Alexandria. Eu, na altura, trabalhava como jornalista no Jornal Público, como repórter. Eu agora já não faço reportagens, já não era jornalista no ativo quando aconteceu o 7 de outubro, mas na altura eu pertencia a uma redação e propus ir acompanhar a inauguração da Biblioteca de Alexandria. Quando eu aterrei no Cairo, em abril de 2002, para ir cobrir esta inauguração, recebi uma mensagem, um telefonema da editora do meu jornal a dizer: Israel está a invadir as cidades palestinianas
podes, em vez de ir para Alexandria, apanhar um avião e ir para lá. E eu estava com uma mala cheia de poesia do Cavafis e com umas sandálias e uma saia. Nem tinha bem a certeza de onde é que ficava Ramallah, nunca tinha acompanhado. Não acompanhava aquela parte do mundo. Eu já tinha acompanhado, depois do 11 de setembro em 2001, eu tinha ido para a fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, mas enfim, isso é uma região diferente. Bom, mas eu fui fazer isso, em vez de ir para Alexandria, em vez de apanhar um autocarro para Alexandria, em vez de apanhar o ônibus para Alexandria, desculpem se estou a falar muito rápido, apanhei o primeiro voo que havia do Egito, o que significa que a primeira vez, na verdade, que eu aterrei em Tel Aviv, eu vinha num voo de um país árabe. E tive logo a minha primeira experiência dos interrogatórios à chegada, com o computador aberto e tudo vasculhado, etc. Mas aterrei ali, de paraquedas, e era um jornal diário, o que significa que naquele próprio dia eu já tinha que ter uma reportagem para enviar. E isso mudou a minha vida. Eu apaixonei-me completamente. Ao fim do mês e meio o jornal teve que me arrancar de lá porque eu não queria vir-me embora, eu queria continuar. Foi um mês e meio intensíssimo. Estamos a falar, está aqui muita gente jovem, nós estamos a falar do auge da Segunda Intifada. Estamos a falar abril, maio de 2002, cerco à Basílica da Natividade, o lugar onde os cristãos acreditam que Cristo nasceu, recolher obrigatório nas cidades palestinianas, tanques nas cidades palestinianas, um massacre no campo de refugiados de Jenin, com as mães a vaguearem pelos destroços à procura dos filhos, com cadáveres a serem encontrados. Foi neste lugar que eu aterrei em abril de 2002. Não tinha como isto não me arrebatar completamente. Foi também a primeira vez que eu fui a Gaza, à faixa de Gaza. Nessa altura, Gaza ainda tinha colonos israelitas, mais de 8.500 colonos, em pequenas casinhas, no melhor trecho da faixa, no trecho com as dunas, a melhor vista, tudo aquilo, eles tinham lá os seus colonatos. Foram esses colonos que depois Israel retirou em 2005, concentrando toda a colonização na Cisjordânia, e neste momento são 700 mil colonos que estão na Cisjordânia. É outra guerra paralela, mais invisível, mas uma guerra devastadora, o que se passa na Cisjordânia também. E, ao mesmo tempo, quando Israel retira esses colonos, o que é que significa? Que Gaza fica disponível, então, para ser realmente transformada num campo de concentração e depois de extermínio e para ser bombardeada. Portanto, a partir de 2005, quando esses colonos são retirados, quando já não há mais israelitas lá dentro, então o plano pode avançar. E é o desfecho de tudo isso que nós estamos a ver agora. De certa forma, aquilo que nós podemos considerar uma solução final. Essas palavras terríveis que, claro, nós sabemos de onde elas vêm do Holocausto, elas vêm do maior horror que o mundo conheceu no século XX, mas é isso que nós estamos a ver agora. Aquilo neste momento que está a acontecer na faixa de Gaza não tem de facto comparação com nada, mas nós ainda não vimos realmente o que é que neste instante se está a passar ali dentro. Não sei se... Sim. Porque as imagens que nos chegam são residuais, é o que consegue... E neste momento, muito poucas, não é? Exatamente. E você tocou num aspecto que a primeira chegada de você, quando chega para fazer a cobertura em 2002, você disse que já chega lá e já tem, vindo de um país árabe, vindo do Egito, já sente essa diferença, ou seja, você tem computador revistado, tem todo ainda mais sendo jornalista, né? E a gente vê assim ao longo do livro que isso só vai piorando ao longo do tempo, assim, conforme o tratamento com relação aos palestinos vai piorando também ao longo do tempo.
o espaço para o trabalho da imprensa vai ficando cada vez mais difícil, até chegar ao ponto que agora é impossível. A gente pega a descrição que você faz na primeira reportagem que abre, né, porque tem isso também. O livro é composto de diferentes partes, né, um livro que ele tem gêneros diferentes convivendo ali, né. A gente começa com uma grande reportagem inicial sobre Gaza, e depois tem todas 2 séries de fotos também, só para contextualizar, né, e depois tem uma série de outros textos, crônicas também, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, né, então tem toda essa, e em Jerusalém também, né, e a gente percebe ali que você começa essa primeira reportagem chamando a atenção para o fato de que Gaza é um lugar de que quem mora lá, os palestinos que moram lá, não conseguem sair, não tem como sair, é impossível sair. O lugar mais, você diz, é o lugar mais difícil do mundo para que alguém possa sair, mas também para entrar, ainda mais sendo jornalista. Já naquele momento, é 2017, se não me engano, esse primeiro texto, né? E até você chegar nesse ponto sobre agora, em que você diz assim, agora é simplesmente impossível, não entra nenhum jornalista estrangeiro. Sim. Certo. Sim, o livro é todo pós-7 de outubro, portanto, é a crónica deste genocídio pós-7 de outubro, mas quando eu estava a começar a organizá-lo, eu fui reler a minha última ida a Gaza e encontrei também o conjunto de fotografias que eu tinha feito nessa última ida. E quando eu reli aquele texto e vi aquelas imagens, o título desse texto era Gaza à beira de explodir. E desde o título até a última palavra, aquilo podia ter sido escrito na véspera do 7 de outubro. Então, quando eu fui reler esse texto e quando eu encontrei aquelas imagens que eu tinha feito nessa última ida, eu pensei, inicialmente eu tinha posto a hipótese de usar isso como um anexo no fim do livro, porque o livro ia ser pós-7 de outubro. Mas aí eu entendi, não é um anexo. Isto é a introdução. Isto é o antes, imediatamente antes do 7 de outubro, que permitirá às pessoas que lerem o livro situarem-se naquele território e perceberem aquela frase do António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, como o 7 de outubro não acontece no vácuo. Sim, não acontece no vácuo, porque Gaza já era o maior escândalo neste planeta que o mundo, e em particular a Europa, e eu quero muito poder falar da Europa, porque eu sou portuguesa, sou europeia, continente onde eu nasci, que a Europa, antes do mais, que é a mãe e a filha de Israel, a mãe e a filha deste genocídio, a Europa tenha permitido que mais de 2 milhões de pessoas possam ter sido enclausuradas, atiradas e abandonadas atrás daquele muro, a partir de 2005, da tal retirada dos colonos. Que isso tenha sido possível. Esquecer aquelas pessoas como se não fossem humanas, como se fossem os infra-humanos. Não é? Aquela mancha de que falava o Peter Paul, essa mancha vai ficar, ela vai ficar com Israel para sempre, Gaza vai ficar, essa palavra vai assombrar para sempre, mas ela vai assombrar para sempre a Europa. E podemos voltar mais atrás, porque acho que é importante irmos às raízes, e durante muitas décadas nós não fomos à raiz, nós não fomos às bases, não é? Não fomos às bases, não recuámos até ao final do século XIX e ao início do sionismo moderno. Mas Gaza já era este nunca visto, não tinha paralelo com nenhum lugar no planeta. E eu não conheço ninguém que tenha entrado naquela pequena faixa de terra, 40 quilómetros por 6 a 10 de largura, e não tenha entendido isso. Não conheço ninguém, nenhum repórter que lá tenha estado, que não tenha percebido que aquilo não se comparava com nada no planeta. Como é que foi possível esquecer aquelas pessoas ali, todos estes anos, desde 2005? O jornalismo, antes de irmos aqui à questão histórica, só para dizer isto, desde o dia 7 de outubro de 2025, nenhum repórter do mundo pôde entrar na faixa de Gaza. Enquanto Israel assassinava deliberadamente alvos deliberados. Mais de 220 repórteres palestinianos que cobriram
este genocídio à custa das suas próprias vidas, enquanto as suas famílias estavam a ser dizimadas, enquanto eles mesmos estavam a ser mortos à fome. Se vimos muito do que vimos foi graças a eles. Eles são os gigantes do jornalismo desde 7 de outubro. Nenhum repórter do mundo entrou em liberdade. Isto quer dizer o quê? Entraram alguns jornalistas inseridos nas tropas de Israel, aquilo que no jargão jornalístico se chama embedded, ou seja, sujeitos a censura e com os movimentos controlados. Portanto, fora essas exceções, de facto, nenhum jornalista entrou na faixa de Gaza depois de 7 de outubro. Inédito na história do jornalismo. Para mim, a maior tragédia, o maior colapso, a maior abdicação na história do jornalismo. É uma das tragédias dentro desta tragédia. E se nós formos ao fundo do que isto significa, vamos ter que concluir outra coisa, que é o facto dos líderes ocidentais não terem sido capazes de pressionar Israel a abrir Gaza aos jornalistas de fora, permitiu que este genocídio acontecesse também. Se as grandes estrelas do jornalismo mundial, as Christiane Amanpour e as suas discípulas, as grandes estrelas das televisões, dos grandes jornais, tivessem podido fazer o seu trabalho em Gaza, enquanto a gigantesca máquina de propaganda israelita fazia de babysitter a milhares de enviados em Israel, uma gigantesca máquina de assessoria de imprensa, de que eu também falo no livro. Se estas estrelas do jornalismo tivessem podido estar em Gaza, Israel não tinha podido bombardear Gaza, não tinha podido tratar aquele território como tratou. Portanto, o jornalismo ocidental foi cúmplice, está a ser cúmplice, é cúmplice neste momento deste genocídio. E não há nada que se possa comparar com isto na história do jornalismo. Então, como repórter, para mim, eu já não faço jornalismo no ativo, é muito improvável que eu volte a fazer reportagem. O que fiz neste livro foi mesmo porque eu precisava de fazer tudo aquilo que eu pudesse e era um recurso que eu ainda tinha, continuo a ter a minha carteira de jornalista, ainda podia fazê-lo. Mas isto é pensar nisto, pensar que se os repórteres estivessem lá dentro, isto não tinha acontecido assim. Isto é absolutamente devastador para o jornalismo. E o que é mais impressionante é que não há um protesto por parte dos jornalistas impedidos, ou pelo menos aqueles que estão dentro das grandes empresas. Houve vários abaixo-assinados, não é? Sim. Ou seja, houve manifestos e houve abaixo-assinados, mas que foram completamente incapazes. Mas o que eu penso é, uma CNN não diz, olha, estamos sendo impedidos de entrar. Não é uma questão. Isso não foi suficiente uma questão, exatamente. Ou seja, o que é que teria acontecido se os mídias realmente poderosos, não é? As CNNs e os New York Times... Bom, há muito para dizer sobre isto, não quero tomar todo o debate aqui com a questão jornalística, mas o New York Times é também, de algum modo, o colapso de alguns mitos, não é? O New York Times tem muito com que se questionar em relação à sua cobertura. E mesmo a New Yorker, que é uma revista que eu assino, já nem sei há quanto tempo, uma revista que eu leio todos os dias, porque tem uma newsletter diária, além da revista semanal. A New Yorker, que é um bastião da história do jornalismo, é a revista que enviou o John Hersey para Hiroshima, para fazer aquela reportagem que, para mim, é talvez a maior reportagem que alguma vez foi feita e que ele depois transformou num livro, Hiroshima. Essa reportagem foi feita para a New Yorker, como a cobertura do julgamento do Eichmann foi feita para a New Yorker, por essa judia absolutamente extraordinária que era a Hannah Arendt. E, aliás, eu estava a ler, por uma coincidência absolutamente improvável, mas eu estava a ler o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Quando aconteceu o 7 de outubro, estava a ler uma nova edição portuguesa, uma tradução portuguesa nova, porque ia fazer um programa sobre esse livro, e era esse livro que eu tinha aberto no dia 7 de outubro.
um livro absolutamente fundamental. Há muito que nós conseguimos perceber, porque a Hannah Arendt foi visionária, muitíssimo visionária em relação a muito do que nós hoje estamos a ver, em relação ao sionismo, em relação ao Estado de Israel. Mas foi na New Yorker que estes textos foram publicados e agora desde o 7 de outubro, eu abri a New Yorker sempre a pensar, onde é que estão os textos de Gaza? Quando é que Gaza vai ser realmente um destaque? E foram aparecendo aqui e ali umas coisas. Há um poeta, o Mossab, palestiniano, que de alguma forma salvou a New Yorker de não publicar nada, porque foram os textos dele, na verdade, que cumpriram esse papel, deste poeta palestiniano, que foi escrevendo textos para a New Yorker. Mas, ou seja, é de facto um colapso do grande jornalismo. Quer dizer, a história da New Yorker não deixa de ser uma história extraordinária por isso, mas como é que é possível isto ter acontecido? Porque eram os grandes meios que teriam poder para dizer isso, para exigir isso, e simplesmente abdicaram dessa posição. Isso é muito chocante, assim, uma coisa. Eu só queria dar uma lembrança aqui que quem tiver questões tem que ser enviadas por escritos. Só levantar a mão, que é a Karen, que eu não estou conseguindo ver aqui, mas acho que está lá. A luz aqui deixa a gente um pouco atordoado. Você falou agora do livro da Hannah Arendt, né, que foi escrito como esse texto para New Yorker, né, o Eichmann de Jerusalém. Você chega a citar até o Günther Anders, né? E, claro, é uma coincidência também monumental que, nesse exato momento, esteja sendo publicado no Brasil também a edição do Hiroshima, está em toda parte, do Günther Anders, que foi casado com a Hannah Arendt, né, filósofo também, e que, em alguma medida, dá o título ao seu livro, né? Ou seja, você toma esse título emprestado ali com uma pertinência. Não, obrigada. É tão interessante como os fenómenos da memória, que são muito misteriosos, realmente, porque este título, Gaza está em toda a parte, a primeira vez que essa expressão me apareceu foi um ano depois do 7 de outubro. Eu estava na Índia, tinha de fazer uma viagem à Índia, um país que está a reprimir as manifestações pró-Palestina também, o regime do Modi, o regime nacionalista hindu, enfim, aliado de Israel. E eu estava na Índia a trabalhar e a Índia, como vocês sabem, neste momento é o país mais populoso do mundo, já superou a China. Ou seja, eu estava cercada daquelas multidões, daquela experiência realmente de nós estarmos no país mais populoso do mundo. E de algum modo eu creio que talvez tenha sido essa experiência das grandes multidões da Índia que me levou a, nesse dia em que eu me sentei, eu escrevi esse texto, que era o texto um ano depois do 7 de outubro, um texto que assinalava essa data. E apareceu-me essa frase, Gaza está em toda a parte, que aparece no livro também dentro desse texto. Ou seja, quando essa frase me apareceu, eu não estava a pensar no Günther Anders, eu estava a pensar, eu creio que ela veio dali mesmo, ou seja, eu creio que ela veio dos pontos que eu estava a tentar ligar e de eu sentir, Gaza está aqui, Gaza está na Índia, Gaza está em toda a parte. Está em todas estas pessoas que me cercam aqui, algumas que estão a tentar também lutar pela Palestina e que são reprimidas por isso. E eu nunca mais, ou seja, eu não pensei no Günther Anders. E depois, quando eu estava a preparar o livro e a rever todo o material, cheguei a essa frase e pensei, não, é este o título, este é o título. E continuei, é um bom teste aos títulos nós vermos se eles vão sobrevivendo a tudo o que acontece e à forma como o livro vai progredindo. E à medida que o livro ia avançando, eu sentia que aquele título era mesmo o título. E eu tenho, junto, em casa, tenho os livros da Hannah Arendt, junto dos livros do Günther Anders, que foi marido dela, e está lá o livro Nós, Filhos de Eichmann, que o Günther Anders também escreveu,
e está em francês. Hiroshima é partout. O título Hiroshima está em toda a parte, em francês, que eu tenho essa edição em francês. Ele está, ou seja, eu depois, muito mais tarde, vi aquela lombada e pensei, espera lá, esta lombada está aqui. Eu não posso ter a certeza que a presença diária de eu ver sempre aquela lombada à minha frente, embora em francês, Hiroshima é partout, talvez isso tivesse comigo naquele momento em que eu estava na Índia, aquela frase veio, realmente não sei. Isto para explicar que quando eu escrevi essa frase, que depois transformei em título, eu não tive uma consciência de estar a homenagear o título do Gunther Anders. Mas, de facto, o Gunther Anders estava lá na minha pilha de livros, porque eu pretendo escrever sobre ele e a Hannah Arendt também noutro livro. Este não é o último livro, não é o primeiro e não é o último livro que eu vou escrever sobre a Palestina. Pronto, isto para falar da questão do título. Mas a tua pergunta é... sim. Não, e agora... Na verdade, eu ia desdobrar em duas questões. Mas... Sim, força. Não, porque, na verdade, eu acho, agora, quando você falando, né, eu acho que a grande questão é que existir essa coincidência, né, do título, dessa ideia, né, sim, ou seja, sim. estar em toda parte. Estar né? em toda parte. Seja com relação a Gaza, seja com relação a Hiroshima, nós poderíamos falar também Auschwitz, etc. São esses poucos acontecimentos, né, poucos lugares que se tornam acontecimentos. É raro, eles são raros. Eles não são tão frequentes quanto a gente possa imaginar. Há inúmeros massacres, há inúmeros episódios de mortandade, mas um episódio que marca de tal forma a nossa consciência como coletividade, ou seja, como humanidade, eles são raros. Né? Então, acho que é muito feliz esse título, no sentido de encontrar... esse encontro tendo acontecido porque devia ter acontecido, muito provavelmente por conta do inconsciente. Exato. Mas essa costura... Tem uma consciência histórica ali, é uma convergência de consciências históricas. E há, de facto, aqui uma costura que é... E no último texto do livro, eu conto que eu estava na Índia, que eu não estava consciente do título do Gunther Anders, mas eu já tinha falado, aliás, do Gunther Anders no começo do livro lá. E há aqui uma costura, de facto, em relação a Hiroshima, para pegar aqui o título do Gunther Anders, Hiroshima está em toda a parte. Há um livro que eu gosto em particular, talvez seja o meu livro, do Mahmoud Darwish, grande poeta palestino. Desculpem, eu digo palestiniano porque em Portugal é assim que nós dizemos, eu sei vocês dizem israelenses e palestinos. Vou tentar lembrar disso. Sempre que eu falar de israelitas, eu quero dizer israelenses, é como se diz no Brasil. Há um livro maravilhoso do Mahmoud Darwish, que não é exatamente um livro... É um livro de prosa, embora tenha alguns poemas dentro. O Darwish, em 1982, ele está em Beirute. Beirute está a ser bombardeada por Israel. Israel estava a tentar desalojar Arafat e a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, de Beirute. Estamos em agosto de 1982. E Mahmoud Darwish está ali, está a ser bombardeado. E ele não consegue escrever sobre aquela experiência imediatamente. E quando ele, poucos anos depois, finalmente consegue escrever sobre aqueles dias, ele escolhe o dia 6 de agosto e fala de Hiroshima. Então, ele escolhe o dia 6 de agosto como uma espécie de dia... buraco negro que concentra tudo aquilo que ele viveu ali em Beirute sob as bombas. Então este livro extraordinário do Darwish, para mim, é uma costura de tudo isso. É a costura de Hiroshima com Auschwitz e com a Palestina, não é? Isto é em nos anos 80, não é? Portanto, antes ainda da primeira intifada. E há esta citação tantas vezes feita, não é, do Adorno sobre depois de Auschwitz seria bárbaro escrever um poema, não é? Na verdade, depois de Gaza, mas eu diria ao contrário, não é? É escrever, falar tudo aquilo que nós pudermos para dar voz aos palestinos.
Mas depois de Auschwitz, o que havia, não é? Eu escrevo isso no livro. Afinal, o que havia depois de Auschwitz era Auschwitz em direto. Auschwitz em direto até este instante. Ou Hiroshima está em toda a parte. Hiroshima está em Gaza. É isso. É essa postura. Só para terminar, outra ideia também, já agora, e faço o ponto para a Europa. Este momento, no fim do livro, eu digo, a Europa perdeu a Segunda Guerra em Gaza. Eu falo da Europa como a mãe e filha de Israel e a mãe e filha deste genocídio, porque a origem de tudo isto é o antissemitismo europeu. A Europa perseguiu durante séculos os judeus. Exterminou-os, incluindo em Portugal e em Espanha. Chegou ao século XX, a Alemanha conduziu esta matança e muitos outros países foram cúmplices. A Europa não impediu que isto acontecesse, 6 milhões de judeus foram exterminados. E é exatamente por isto ter acontecido que a Europa agora tinha a obrigação, antes de toda a gente, de todos os outros lugares, de impedir que isto acontecesse. Mas mais, Israel, o sionismo, é um fruto deste antissemitismo, porque o sionismo foi uma resposta às perseguições da Europa. O sionismo, no final do século XIX, nasce como uma resposta ao antissemitismo europeu. E a Europa, aliás, a Hannah Arendt fala disto no Eichmann em Jerusalém, aqueles que eram os antissemitas europeus transformaram-se em sionistas para se livrarem dos judeus. Foram esses europeus, como Balfour, esses europeus que vêm do antissemitismo, eles sim que perseguiram os judeus, que se aliam depois aos sionistas, pois se os judeus fossem para a Palestina, eles não estavam na Europa. Então foi isto que a Europa fez. E o que é que os palestinos têm a ver com isto? Então os palestinos estão a fazer este sacrifício de expiar tudo aquilo que é, na verdade, a culpa da Europa. Antes de mais. Por isso que esse texto final, para mim, por isso que eu digo a certa altura, a Europa perdeu a Segunda Guerra em Gaza, porque os nazis estão em Israel, e a Europa e os líderes ocidentais são os escravos dos nazis hoje. Então a Segunda Guerra Mundial não acabou. Ela está em curso. Eu tenho 2 questões do público até agora, vou fazer aqui. A primeira é do Wellington Furtado Ramos, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Lula, recentemente, reafirmou a necessidade da solução de 2 estados, algo tratado literariamente, por exemplo, por Michel Laube, em romance recente da década passada. Na sua experiência e perspectiva, a solução de 2 estados ainda é viável? Não. Por quê? Não acredito no futuro do Estado de Israel. Israel não vai recuperar do que fez. Nunca, não acredito. Israel é hoje um Estado doente, alienado, que transformou os palestinos não em animais, mas em muito menos do que animais, do que os belos animais que os israelitas prezam e muitos não comem porque são vegan e defendem os direitos dos animais e são contra o sofrimento dos animais. O nível de alienação da sociedade israelita neste momento
é qualquer coisa, é assustadora. E eu vi ao longo de uma geração, porque desde 2002, que nós falamos há pouco até agora, são 23 anos, é mais de uma geração a ver uma sociedade a fundar-se na alienação total. Não é só o governo Netanyahu. Sim, este é o governo mais truculento, mais fascista, mais criminoso de toda a história do Estado de Israel, mas está muito para além disso, o problema está muito para além disso. As sondagens mostram-nos, a última que eu vi, 82% dos israelenses, são a favor da limpeza étnica em Gaza, ou seja, de limpar aquela população, de a mandar, seja lá para onde for, para que, enfim, Gaza se transforme numa riviera do Médio Oriente, ou se transforme ou seja colonizada, etc. Eu não acredito no futuro de Israel. Eu acredito. Aliás, isso está até na contracapa da edição portuguesa e creio que talvez até na badana da edição brasileira, na orelha da edição brasileira, que eu só estou a ver aqui pela primeira vez. Eu digo a certa altura: Gaza é um marco do nosso tempo, tornámo-nos hospedeiros da Palestina, toda a gente livre, desde o rio até ao mar. Toda a gente livre, não há outra moral. Então, é isso. Não há liberdade de uns à custa de outros, não há Estado de Israel à custa da Palestina, um Estado para toda a gente. E uma segunda questão da Paula Carvalho. Gostaria de saber sua opinião sobre a posição dos países árabes em meio ao genocídio, para além da Europa, e também como vê a cobertura da Al Jazeera, do Catar, que era um dos poucos veículos internacionais que conseguiam fazer uma cobertura em Gaza. E obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada. Não existe nenhuma democracia no Médio Oriente. Nenhuma. Ou seja, é terrível também o abandono dos árabes. Ainda esta manhã estive a ver imagens brutais no Egito, das autoridades egípcias a atacarem, a prenderem, a perseguirem as pessoas que estão a tentar fazer a marcha para Gaza a pé. Os países árabes têm tido um comportamento obsceno com os palestinos, todos eles. Aqueles que têm negócios pequenos, aqueles que têm negócios maiores. O rei da Arábia Saudita, como é que ele dizia que sim, a Palestina não é muito importante para mim, mas é importante para o meu povo, então tenho que me preocupar aqui um pouco com a Palestina. Ou seja, eles têm medo. Eu estou a falar dos regimes, não estou a falar da rua. Eu não estou a falar da rua árabe. A rua árabe está com a Palestina. Nós vimos isso. Mas também vimos na Arábia Saudita, na Jordânia, no Egito, as próprias autoridades desses regimes a perseguirem, a oprimirem os seus próprios cidadãos. Na Arábia Saudita, a impedi-los de usarem um café. Se eu estou aqui com este café, porque agora na Alemanha, por exemplo, é possível as pessoas serem presas ou interrogadas ou perseguidas ou espancadas ou ficarem com lesões nos tímpanos apenas por usarem um café. Então eu passei a usar sempre um café publicamente. Mas também na Arábia Saudita, também nos países árabes passou a ser um problema. Portanto, eu não tenho qualquer tipo de contemporização pelo comportamento dos regimes árabes, não tenho nenhum respeito por nenhum dos regimes árabes que existem à volta. Há uma canção antiga na Palestina que é: onde estão os árabes? Onde estão os milhões? Sim, onde estão eles? A fazer negócios. Ou com medo dos Estados Unidos, com medo de Israel. E como vocês sabem, o Trump esteve há pouco tempo na Arábia Saudita. Muitos milhões estão em jogo. O que é que estava para acontecer antes do 7 de outubro, quando o Hamas liderou o ataque a Israel? A normalização da Arábia Saudita com Israel. Era isso que ia acontecer. E foi isso que o ataque do Hamas também travou, que essa normalização acontecesse. Mas essa normalização está em curso. Foi adiada. Tá certo. Mais alguma questão?
Boa tarde. É maravilhoso o seu trabalho. Também sou jornalista. Muito obrigada. Aqui você mencionou que 80% da população palestina é completamente alienada em relação... Não. 82% da população de Israel... Exato, claro, perdão, exatamente. Apoia a limpeza étnica de Gaza. Perdão, exatamente. A que se deve? Bom, há uma lavagem cerebral que é iniciada desde tenra idade, não é? Ou seja, eu vi isso acontecer ao longo destes mais de 20 anos. Eu vi os soldados de há 20 anos não são os soldados de agora. Os comportamentos que eu tenho estado a ver, porque quando nós pensamos nas provas todas de genocídio que os palestinianos nos estão a dar, há também as provas todas de genocídio que os próprios soldados israelenses nos estão a dar o tempo inteiro nas redes sociais. E aqueles comportamentos patológicos, completamente pornográficos, todos aqueles comportamentos eu não imaginava, na geração anterior de soldados eu não os imaginava. Então o que eu sinto é que a sociedade israelense, geração a geração, se foi afundando nesta espécie de orgia de supremacia. Orgia de supremacia. Porque é isso. Somos os maiores, o nosso sofrimento é o maior, não há nada que se possa comparar a nós, nunca vamos ser ultrapassados, o resto do mundo não interessa. Então é qualquer coisa. Por isso, quando eu digo que não acredito que aquele Estado vá recuperar, tem a ver com isto, não é? E isto é realmente uma lavagem cerebral desde criança, porque a preparação, como vocês sabem, o exército está em todas as famílias. Neste livro há também relatos da extrema minoria de israelitas. São tão poucos que eu não sei se não serão já exceções em vez de uma minoria, mas este livro tem também histórias de israelenses que arriscam a sua própria vida todos os dias para combater isto. E está aqui, por exemplo, uma jovem de 18 anos, a Sofia Or, que é das pouquíssimas que resolveu fazer uma declaração pública, política, para recusar vestir a farda, o que significa que ela imediatamente está ameaçada de morte e tem a sua vida para sempre afetada por isto. É muito difícil conseguir ter a liberdade e a firmeza. Ela é uma mulher extraordinária, mas é realmente muito difícil numa sociedade à volta em que a imprensa, tudo se conjuga para, desde criança, as crianças serem transformadas em máquinas de morte, que é isso que nós estamos a ver, esta máquina de morte que se transformou o Estado de Israel. Bom, sim. Bom, fazer uma última questão, na verdade é uma questão imensa também, eu acho que acho que fica no seu livro fica evidente o que os governantes deveriam ter feito e não fizeram, mas o que nós podemos fazer? Essa é a pergunta que mais vezes me fizeram. Eu venho de um périplo em Portugal com este livro, andei por todo o país com ele e, sem dúvida, a pergunta que mais vezes me fizeram é: o que é que eu posso fazer? Nós podemos todos envergonhar os governantes, os líderes, o mais que pudermos. Claro, ainda há eleições, ainda votamos, mas envergonhar, penalizar de todas as formas possíveis, pressionar de todas as formas possíveis os líderes, os governantes. Há inúmeras formas de boicotar individualmente os produtos de Israel e há muitos aplicativos e acesso à informação que permite fazer isso, não é? Existe um movimento, BDS, onde toda essa informação também está concentrada. Bom, há manifestações como nós vimos na Praça Roosevelt, não é? E podemos todos continuar a ouvir, a ver, a seguir, a acompanhar, a ler os palestinos. Angela Davis disse aqui há uns dias, ela que há tanto tempo fala da Palestina,
E eu estou completamente com ela nisto, porque esse é um dos grandes privilégios da minha vida, há mais de 20 anos, ter o privilégio de conviver, de aprender com o povo mais corajoso que eu conheci, mais engenhoso e que nunca perdeu nem o sentido do humor, que são os palestinos. Se nós vimos o verdadeiro infra-humano, Untermenschen, essa ideia que vem do século XX, dos nazis, se nós vimos realmente os infra-humanos, que são os líderes da Europa, antes do mais, os líderes ocidentais, se os vimos e estamos a ver, eles são os infra-humanos e os nazis que estão em Israel. Vemos também o humano ser sobre-humano todos os dias na Palestina. E é essa lição extraordinária. Os palestinos não só nos dão todas as provas do seu próprio genocídio, como nos mostram o tempo inteiro o que é que nós ainda podemos fazer. E continuam a falar connosco. Quer dizer, agora com este blackout mais difícil. Mas todos nós podemos usar este lenço, por exemplo. Antes mesmo de vir para o Brasil, fui a uma última sessão na Feira do Livro de Lisboa e foi a primeira vez que me aconteceu ser atacada verbalmente por... Nós temos uma bomba relógio em Portugal neste momento, temos uma quantidade gigantesca, 100 mil israelenses com cidadania portuguesa neste momento como compensação da expulsão dos judeus historicamente. Eles já foram insultar e agredir jovens manifestantes portugueses que estão a organizar as concentrações pela Palestina. E foi a primeira vez que me aconteceu, porque eu vinha com o meu café ser insultada, mas com uma raiva, uma coisa... realmente nunca tinha passado por isto. Mas isto é algo que de facto nós podemos fazer. Se há pessoas que estão... Primeiro porque, justamente, quantos mais de nós tivermos este lenço ou um sinal claro da Palestina, será mais difícil eles andarem a insultar-nos constantemente, porque aí seremos demais, não é? E, por outro lado, o facto de nós estarmos todos aqui, todos juntos, e vamos ter fotografias de sermos desta sala cheia, tudo isto ajuda os palestinos a saber que estamos com eles, continuamos com eles. Isto dá-lhes esperança. E isto é algo que todos nós podemos fazer também. Não é? Partilhar essas imagens e estarmos com este lenço, não é? Porque ajuda pelo menos a não enlouquecerem completamente. Então, qualquer um de nós pode fazer isso. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.